Para um produtor de maçãs, uma única decisão pode valer milhões. É um dilema que mistura o tempo da natureza com o tempo do dinheiro, e a resposta, olha, é muito mais complexa do que parece. Hoje, a gente vai desvendar o dilema da colheita. A pergunta parece bem simples, né? Qual é a hora perfeita para colher uma maçã? Para a maioria das pessoas é quando ela está vermelhinha, suculenta, mas no mundo da agricultura comercial, a resposta é muito mais calculada. É que para os produtores, isso não é uma questão de adivinhação, de jeito nenhum. É um cálculo de altíssimo risco, que precisa equilibrar os ciclos da natureza com as duras realidades da economia. Colher um dia antes ou um dia depois pode impactar a lucratividade de uma safra inteira. Ok, então vamos mergulhar nisso. A nossa análise de hoje se baseia num estudo fresquinho, de 2024, que investigou exatamente esse dilema, focando numa variedade específica e super popular aqui no Brasil, a maçã Fuji Suprema. Para encontrar o ponto ideal, os pesquisadores definiram 3 momentos de colheita. A primeira, que eles chamaram de C1, bem no começo da janela comercial. A segunda, C2, 10 dias depois. E a terceira, C3, lá no final, 22 dias depois da primeira. A ideia era justamente essa, sabe? Testar os limites da maturação. E vamos ao primeiro grande desafio. O que acontece com a maçã enquanto ela ainda está lá, pendurada na árvore? Esperar parece ser a melhor opção, mas existe uma troca muito delicada acontecendo a cada dia que passa. E aqui a gente vê esse equilíbrio em jogo. De um lado, esperar mais tempo significa frutos maiores, mais doces e menos ácidos, ou seja, tudo o que o consumidor adora. Por outro lado, cada dia a mais no pé aumenta o risco de queimaduras de sol mais severas e até de podridão, antes mesmo da colheita. E o ganho em tamanho é impressionante. Esperar aqueles 22 dias até a colheita tardia resultou num aumento de 10,2% na produção total. Isso é um volume gigantesco simplesmente por deixar a fruta crescer mais. Mas, como vimos, tem um custo. Essa mesma espera causou uma perda de 3,6% da produção por causa de defeitos que apareceram na árvore, como as queimaduras e a podridão. Então, uma parte daquele ganho já se perde ali mesmo, no pomar. Então, o ponto crucial é o seguinte: se a gente olhar só para o que acontece no pomar, colher mais tarde parece ser a escolha óbvia. O ganho de tamanho supera as perdas. Só que a jornada da maçã está só começando. A história muda completamente quando entra em cena o armazenamento. E aqui a trama se complica. A grande maioria das maçãs não é vendida na hora. Elas são guardadas por meses, em câmaras frias, para abastecer o mercado o ano todo. E depois de 250 dias, um novo conjunto de problemas aparece. Um dos grandes vilões do armazenamento é a chamada escaldadura superficial. É um distúrbio que mancha a casca da maçã, deixando ela com uma aparência bem ruim. O sabor não muda, mas ninguém quer comprar uma maçã com manchas marrons. Ela basicamente se torna invendável. E isso cria um conflito fundamental, olha só. As maçãs colhidas cedo são muito suscetíveis a essa escaldadura. Por outro lado, as maçãs colhidas tarde, que já estão mais maduras, são bem mais vulneráveis à podridão durante o armazenamento. É uma escolha entre 2 problemas bem diferentes. E os números do estudo mostram isso com clareza. Esperar 22 dias para colher reduz as perdas por escaldadura em impressionantes 17,1%. Ótima notícia. Só que, ao mesmo tempo, aumenta as perdas por podridão em 4,4% no armazenamento e mais 10,9% quando a maçã vai para a prateleira do mercado. A solução de um problema acaba agravando o outro. Com todos esses ganhos e perdas, a pergunta final é: qual estratégia dá mais dinheiro? Chegamos ao confronto econômico, onde cada percentual de perda ou ganho se transforma em lucro ou prejuízo. Os pesquisadores analisaram 2 cenários de negócio bem diretos. O primeiro, vender as maçãs logo depois da colheita, quando o mercado está, inundado de fruta fresca. O segundo, armazenar por 250 dias e vender na entre-safra, quando os preços costumam ser mais altos. Analisando o primeiro cenário, o da venda imediata, não tem nem dúvida. O gráfico mostra que a colheita tardia, a C3, é a mais lucrativa de todas, com uma rentabilidade de quase 12%. O ganho com o tamanho maior das frutas compensa e muito as perdas no pomar. A conclusão do estudo reforça exatamente isso, afirmando que a receita líquida é maior para maçãs colhidas tardiamente, C3, quando o fruto é comercializado logo após a colheita. Caso encerrado, certo? Bom, não tão rápido. Vamos agora para o cenário de venda após o armazenamento.
E olha só como a história muda. A colheita tardia, a C3, que era campeã, agora tem uma performance só mediana. A grande vencedora, com 14,3% de rentabilidade, é a colheita intermediária, a C2. E a citação do estudo confirma essa virada surpreendente. Para maçãs comercializadas após longos períodos de armazenagem, a rentabilidade econômica é máxima quando colhidas em estágio de maturação intermediário, C2. É a prova de que a melhor estratégia depende inteiramente do plano de vendas. Então, como é que a gente conclui tudo isso? O tal do ponto ideal não é um só. O que o estudo nos mostra é que, para uma grande pergunta, existem duas respostas certas, e tudo depende da estratégia de negócio do produtor. A conclusão, então, pode ser resumida em duas estratégias bem claras. Para vender imediatamente, colheita tardia C3 é a melhor opção. O objetivo é maximizar o tamanho da fruta, o que gera mais receita do que as perdas no pomar. Mas, se o plano é armazenar, a colheita intermediária C2 é a que vence. Ela oferece o equilíbrio perfeito entre frutas de bom tamanho e uma resistência maior à podridão lá no armazenamento. A maçã perfeita, portanto, não é definida só pelo sabor ou pela aparência. Ela é o resultado de um cálculo econômico preciso que muda completamente com base numa única decisão estratégica: vender agora ou vender depois. Isso deixa a gente com uma reflexão, né? Por trás de uma simples maçã, existe uma ciência complexa e decisões de milhões de dólares. Fica a pergunta: que outros cálculos ocultos, assim, existem por trás da comida que chega aos nossos pratos?